vamos falar sobre periféricos. Primeiro, é claro, vamos entender um pouco que normalmente nas provas de concurso, eles adoram dividir os periféricos em periféricos de entrada, que são aqueles que enviam dados para a CPU processar, periféricos de saída, que são aqueles que recebem dados que a CPU já processou, e também muitas vezes as questões falando sobre periféricos de entrada e saída simultaneamente, que são aqueles que tanto enviam dados para a CPU processar, como também recebem dados que a CPU já processou. Essa é a partezinha inicial, que normalmente pedem sobre periféricos. Claro, aí nós temos também as partes mais específicas que indicam, inclusive, qual o significado de periféricos na informática. Vamos atentamente comigo à leitura e depois, é claro, eu vou dando as explicações. Acompanha. Periféricos, então, são componentes que estão na periferia, são utilizados para entrada e saída de dados que serão ou foram processados pela CPU. Então, a função de um periférico é ou dar entrada de dados ao teu computador, à CPU como um todo, que é a unidade central de processamento, ou receber dados que já foram processados pela CPU, quer dizer, dar saída nesses dados, nessas informações. Dentre a lista dos vários periféricos que existem, aqui eu mostro alguns exemplos de periféricos de entrada que são bem comuns no nosso cotidiano. O mouse, por exemplo, é um periférico de entrada, porque tu movimenta o mouse na superfície e ele envia informações para a CPU processar, ou tu clica no mouse e ele também então envia informações para a CPU processar. Temos o teclado como também sendo um outro exemplo de periférico de entrada, porque o teclado também é usado para dar entrada, isto é, enviar informações e dados para a CPU processar. Aqui a impressora já é um periférico de saída, percebe? Mouse e teclado são periféricos de entrada. A impressora já é considerada um periférico de saída porque dá saída às informações que já foram processadas pelo computador. Quando nós vamos pegar agora de forma individual, então, nós já sabemos que nós podemos ter três categorias de agrupamento desses periféricos. Alguns periféricos são agrupados como periféricos de entrada, o caso do mouse, do teclado, do microfone. Alguns periféricos são de saída, o caso da impressora, do monitor, do vídeo e também do alto-falante ou da caixa de som, também é periférico de saída. E alguns periféricos realizam a função de entrada e saída simultaneamente. Aí nós temos que ter muito cuidado. Como, por exemplo, uma impressora, a princípio é um periférico só de saída. Mas se for uma impressora multifuncional, a impressora multifuncional tem uma parte dela que é scanner, e scanner é periférico de entrada, e tem a parte impressora, propriamente dita, que é a parte saída. Então, uma impressora normal é só periférico de saída. Uma impressora multifuncional é considerada um periférico de entrada e saída, porque, claro, tem a parte scanner, que é a entrada, e tem a parte... tem a parte scanner, que é a entrada, e tem a parte impressora, propriamente dita, que é a saída. A mesma coisa acontece com esses monitores touchscreen, toque na tela, que também, a princípio, um monitor é respondido em prova como periférico de saída, a não ser que a prova venha indicar que é um monitor touchscreen, toque na tela. Porque se ele for um monitor touchscreen, aí vai ser um periférico de entrada e saída simultaneamente. Então, cuidar um pouquinho desses detalhes também. Certo, pessoal? Bem.